Olá pessoal, eu sou a professora Graciele Andrade e essa é uma aula de História para o 8º ano, onde nós vamos falar sobre a Revolução Francesa. Nós já havíamos falado sobre outras revoluções que aconteceram na Europa, ou melhor, que aconteceram na Europa no século XVIII. Lembram que falamos sobre a Revolução Industrial, que mudou a vida não só dos ingleses, mas de todo mundo, né? Mudou ali coisas sobre o modo como as pessoas trabalhavam, sobre os direitos trabalhistas, e isso influenciou o mundo inteiro. E hoje nós vamos falar da Revolução Francesa, que também é um movimento muito importante. É um movimento tão importante que ela é comemorada até hoje na sociedade francesa. Os franceses têm um feriado no dia 14 de junho, onde eles saem às ruas, às praças, para comemorar a queda da Bastilha, porque a queda da Bastilha marca o início da Revolução Francesa. Por que será que a Bastilha é algo tão importante? O que ela representou? O que esse monumento representava? E por que também a Revolução Francesa é tão importante? O que aconteceu ali que marca essa sociedade até hoje? Vocês já ouviram falar sobre a Revolução Francesa? Para quem nunca ouviu falar ou quem ouviu falar pouco, hoje nós vamos falar mais sobre isso. E a gente vai tentar construir um conhecimento para compreender por que a Revolução Francesa é tão importante. Então, olhem lá. Naquele período onde aconteceu a Revolução Francesa, no século XVIII, havia um regime chamado Antigo Regime. Por que Antigo Regime? O país era governado por um rei e aquele rei ele tinha um poder terreno, ou seja, ele era governante ali daquela região e também tinha um poder divino. Como assim o rei tinha um poder divino? As pessoas enxergavam o rei como representante de Deus na terra. Então era como se a vontade do rei não fosse só uma vontade terrena, uma vontade própria, mas fosse a vontade de Deus. E por isso o rei tinha tanto poder e era tão respeitado. Isso a gente chama de absolutismo de direito divino, porque as pessoas acreditavam que o rei era escolhido por Deus para governar aquela sociedade, aquelas pessoas, ok? E abaixo do rei, pessoal, nós temos a sociedade dividida em 3 estados. Isso é bem importante para a gente compreender o que foi a Revolução Francesa e por que ela se iniciou, os caminhos que ela tomaram. O primeiro estado era representado pelo clero. Quando nós falamos de clero, a gente vai lembrar sempre da igreja, então são os padres, os cardeais, os monges, os abades. E o segundo estado vai representar a nobreza. A nobreza vai ser o quê? A família do rei, e aí nós temos a nobreza cortesã, que é a nobreza que vive na corte, a nobreza provincial, que eram aqueles donos das grandes terras, e a nobreza de toga. O que era a nobreza de toga? Um burguês, ele é mais abastado, ele tem mais condições e ele vai lá e compra um título de nobreza. Quando ele compra esse título de nobreza, ele passa a ser um nobre também. Então, da burguesia, ele passa para o segundo estado, que é o estado de nobreza, né? O estado da nobreza. E aí, ele vira, então, uma nobreza de toga, que é alguém que não nasceu nobre, mas comprou o título de nobreza. E aí, nós temos o terceiro estado, que é composto pela burguesia, pelos trabalhadores do campo e os trabalhadores urbanos. Lembrando que a maioria da população naquele período vivia no campo. Poucas pessoas viviam ali no ambiente mais urbano, certo? É bem importante a gente lembrar desses 3 estados durante a aula. Primeiro estado, o clero. Segundo estado, a nobreza. E terceiro estado, a burguesia, os trabalhadores do campo e os trabalhadores urbanos, certo? Pessoal, o primeiro estado e o segundo estado, eles tinham privilégios muito grandes. Por exemplo, eles não pagavam impostos ou quase não pagavam. E tinham alguns benefícios também por estarem ali no primeiro e no segundo estado. Já o terceiro estado trabalhava demais e pagava muitos impostos. Eram os impostos pagos pelo terceiro estado que mantinham a boa vida do primeiro e do segundo estado. É importante a gente lembrar ali dessa relação, dessa desigualdade social, desse contraste que a gente tem entre o primeiro e o segundo estado, que não paga impostos e que tem benefícios, e o terceiro estado, que trabalha muito, paga muitos impostos e vive essa condição injusta. Pessoal, olhem lá. Vamos pensar lá, como eu falei antes, que a maioria da população francesa nesse período vivia
vivia no meio rural, então vivia no campo, trabalhava com a agricultura. Por mais que a maioria da população ali trabalhasse com a agricultura, a produtividade ainda era muito pequena e o preço das coisas era muito alto. Por volta de 1780, a França começa a passar por uma grande crise, que vem devido a condições climáticas. Eles passam por momentos de inundações, por outros momentos de seca, e isso prejudica bastante a produtividade agrícola. Com isso, o preço das coisas fica cada vez cada vez mais alto, e quem vivia ali na pobreza, os mais pobres, passavam por dificuldades cada vez maiores. Alguns chegaram a passar fome. Para quem era burguês também, a burguesia, que eram dono dos comércios ali, eram os pequenos empresários, digamos assim, eles viram as coisas ficarem cada vez mais caras, os produtos ficarem cada vez mais caros e as pessoas consumindo cada vez menos o que eles produziam. Isso gerou uma insatisfação muito grande. Uma insatisfação de quem? Uma insatisfação do terceiro estado, que era quem pagava os impostos e quem dava boa vida ao primeiro e ao segundo estado. Nós tínhamos dois impostos muito importantes, que era o dízimo e a talha. Com esses dois impostos e outros que haviam ali naquela sociedade, a boa vida do primeiro e do segundo estado era mantida. Então, quando a gente pensar na Revolução Francesa, é importante a gente compreender isso, que ela é uma revolução que ela parte da insatisfação do terceiro estado. Por quê? É o terceiro estado que tem a intenção de mudar aquela sociedade, que está se sentindo injustiçado e vai buscar mudanças. Os outros estados não, eles querem manter aquela boa vida, aqueles benefícios que eles têm. Então isso é bem importante, tá, pessoal? Como a gente compreendeu, acredito que tenha ficado claro para vocês essa situação do terceiro estado querer buscar mudanças. Os processos que se deram a partir daí nós vamos ver na próxima aula. Então, na próxima aula nós vamos falar sobre as fases da Revolução Francesa, mas sempre pensando que é uma revolução que foi buscada pelo terceiro estado. E vocês vão levar uma atividade para casa. Que atividade vai ser essa? Vocês vão pensar na Revolução Francesa e vão fazer uma comparação com a nossa sociedade brasileira. Lá nós vimos que a sociedade estava dividida em 3 grupos. Primeiro, o clero, a nobreza e a burguesia, os trabalhadores do campo e os trabalhadores urbanos. E como é que a nossa sociedade, como é que o Brasil tem essa sociedade dividida? Quais são os grupos que a gente encontra na sociedade brasileira? Então vamos pensar lá. Lá vinham aqueles grupos, hoje nós encontramos, a gente pode destacar esses grupos no Brasil. Outra questão é para vocês pensarem. Lá na França existia um modelo de sociedade, existia os impostos sendo pagos, o rei que representava um poder divino, e o que vocês conseguem perceber? Que ficou na atualidade, que a gente percebe que ainda tem na sociedade brasileira, e o que mudou, que havia lá no passado, mas hoje não tem mais. Que a gente olha para o Brasil e fala, não, isso ficou só lá no passado, naquela sociedade francesa, aqui no Brasil não tem isso. Então venham para a próxima aula pensando nisso, nessas mudanças e nessas permanências, nos grupos que a gente tem hoje na sociedade brasileira, e aí a gente vai ver as fases da Revolução Francesa. Mas para essa aula sempre pensando que ela é uma revolução que partiu ali do terceiro estado, da burguesia, trabalhadores do campo e trabalhadores urbanos, que era quem tinha a intenção de mudar aquela sociedade, ok? Tchau, tchau, pessoal!